Olá, Pernambuco! Mais uma aula de Geografia com o professor Botelho. O tema de hoje é um tema bem interessante, viu? A gente vai trabalhar um novo conteúdo. Iniciamos no dia de hoje o conteúdo de climatologia. É um conteúdo bastante extenso, mas é bem interessante porque existe uma relação direta com o nosso dia a dia. Vocês já se perguntaram por que não neva na sua cidade? Você que é de Pernambuco, eu acredito, nunca viu neve na sua cidade. E você saberia me explicar o porquê isso acontece? Talvez não neve, mas granizo. Já viram precipitação de granizo? Né? O que seria essa precipitação de granizo? Como é que acontece a precipitação de granizo? Nunca teve aqui em Pernambuco? Nunca terá em Pernambuco? Uma coisa você sabe, aqui é quente, né? Aqui é quente, inclusive, nas 4 estações do ano. É quente no verão, é quente na primavera, é quente no outono e é quente no inverno. A única diferença que eu tenho aqui em Pernambuco é um quente com chuva e um quente sem chuva, né? Isso não vale muito para as regiões ali do Planalto da Borborema, o Agreste Pernambucano, que é um pouco mais elevado, e tem um efeito diferente, porque no inverno até nem chove tanto como no litoral, mas você tem ali regiões com climas mais frios, né? Quem já foi a Gravatá, passar aquele São João lá em Gravatá, Bezerros, hein? Eita, Serra Negra, lugar maravilhoso. Você curtir ali aquele vinhozinho, o friozinho da serra, né? Agora, se são tudo do mesmo estado, por que alguns lugares é tão quente e outros conseguem ser um pouco mais frio, né? A gente fala aí de Triunfo, um abraço pessoal de Triunfo, a cidade mais alta do estado de Pernambuco, né? Então, a cidade onde o frio aí prevalece no inverno. E a gente tem nesse mesmo estado um Recife, né, uma região metropolitana tão quente o ano inteiro. E a gente liga a televisão, a gente imagina as 4 estações do ano, né? Aquele inverno frio, aquele outono chuvoso, as folhas caindo, aquela primavera florida, o calor do verão. E não funciona assim pra gente, né? Geralmente é só verão, 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 quente, 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 quente com chuva, quente sem chuva, mais quente. Você saberia explicar então a origem disso tudo? A ideia da aula de climatologia é trazer você justamente para essa concepção, compreender um pouco dessa dinâmica. Porque aqui é tão quente e no mesmo país como o Brasil, eu tenho lá a região sul que chega a gear, chega a nevar, no sudeste que a gente vai ter granizo, né? Então no mesmo país eu tenho uma diferença tão grande, né? Você lá na região norte consegue até dizer de que horas vai chover, lugar que chove todos os dias. Como funciona essa dinâmica, de onde vem todo esse clima? Então, a aula de climatologia, ela vem nesta ideia de te levar a compreender melhor a dinâmica da atmosfera. E aí a gente inicia justamente querendo entender o que é a atmosfera. Segue o slide aí, olha. A atmosfera, vê o que está escrito. É a camada gasosa que envolve a Terra. Então, veja, você vive num planeta que ele é sólido, líquido e gasoso, né? E engraçado, porque a gente fica imaginando o ser humano como um ser sobrenatural, mas você, como todas as outras espécies, vive dentro de um meio aquoso. Assim como o peixe vive dentro da água, o ser humano vive dentro do ar. E esse ar, ele está ao redor do planeta Terra. Olha a figurinha aí. Tu percebe aí uma camadinha fina de ar? Não é tão fina não, né? Mas a gente fotografar o ar não é algo tão fácil, né? Mas olha, essa camada de gás aí que rodeia o planeta é o que a gente chama de atmosfera. E você pode estar pensando em por que o gás simplesmente não vai se embora e passa fora, né? Porque o gás, ele fica preso à gravidade da Terra. Afinal, o gás tem massa também e ocupa lugar no espaço. Então, o ser humano, ele, como o peixe precisa da água para viver, o ser humano precisa viver dentro do gás. Se tirar ele do gás, vai lá para o espaço. Sai da nave e começa a respirar. Você morre tão rapidamente quanto um peixe morreria fora da água. E esta atmosfera, essa camada de gás que está ali ao redor da Terra, é justamente a camada que dá toda essa dinâmica. Sol, chuva, vento, calor, neve, granizo, furacão, tornado. Tudo isso acontece por conta desse gás. Porque o gás ele não está lá estático, parado, né? Pelo contrário, ele está em pleno movimento. E com a dinâmica do movimento do planeta, o gás também vai se movimentar junto. Eu vou ter regiões no planeta mais quentes, outras mais frias, então isso vai gerar diferenciação de pressão e, consequentemente, movimento dessas correntes de ar, né? A atmosfera, a gente dividiu ela em 5 camadas. Observa aí na figura, ó. Troposfera é aquela primeira mais próxima do planeta, tá?
depois eu tenho a estratosfera, em seguida a meso, que é a do meio, né? A mesosfera, e por fim a termosfera e a exosfera, que já nem é mais camada, é ali onde a gente diz que está na órbita da Terra, onde a Lua fica, onde os satélites ficam, né? Então vejam, são 6 camadas, vou repetir. Troposfera, tudo é esfera, tá? Porque tudo é redondo, né? Ao redor da Terra. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Olha a figura, tá? Bom, dentro de cada camada dessa, existe uma composição gasosa. E esses gases geram efeitos importantíssimos para a dinâmica do planeta. Por exemplo, a primeira camada lá, que é a troposfera, veja, ela é formada aí 78% de nitrogênio. O oxigênio, que é o segundo gás que mais se encontra nessa atmosfera e fundamental para a nossa existência, ele se encontra ali numa concentração de 21% na troposfera. E todos os outros gases correspondem a menos de 1%. Tá? Então veja, nessa camada primeira, tropo, que é contato com a gente, ela é a mais importante. Todas as nossas atividades acontecem dentro dela. Os nossos voos, né, comerciais, todos os aviões só voam dentro dela. Né? A montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, também está dentro dela. Então, a troposfera ela tem este poder por estar mais próximo da gente. Até onde é a troposfera? Até onde estiver a nuvem mais alta, aproximadamente 10, 11 quilômetros de altitude. Depois dela vem a estratosfera. O que é que tem de importante na estratosfera? A estratosfera ela contém um gás chamado ozônio, né, que é agrupada ali, a agrupação de 3 moléculas de oxigênio. O ozônio ele tem uma importância enorme para o planeta. Sabe quando você vai à praia e bota um protetor solar? Qual é o objetivo ali do protetor? É que o raio solar não incida diretamente na tua pele e queime. A camada de ozônio ela é o verdadeiro protetor solar da Terra. Ela está ali impedindo que o raio solar entre na sua incidência total no planeta. Se eu tirasse ela, a temperatura da superfície onde a gente vive iria variar de 200 a até 2.000 graus Celsius. Ou seja, a vida na Terra seria improvável. Né? Só se eu tirasse esse ozônio daí. E qual é o nosso medo dentro da climatologia? Já tem alguns anos que essa camada vem sendo destruída, né? A gente precisa refletir em nossas atividades. Acima dela eu tenho a mesosfera, que não tem nada de tão importante ali. Agora, uma coisa interessante. Na troposfera, quanto mais alto você fica, mais frio fica. Né? Já na estratosfera, a coisa é o contrário. Quanto mais alto você fica, mais quente fica. Por quê, Júlio? Porque quanto mais alto tu vai ter menos ozônio, logo menos protetor solar, maior incidência de calor. Na mesosfera, a única coisa que é interessante é que a coisa inverte de novo. Quanto mais alto fica, mais frio. Tem uma lógica com a questão do ar estar mais rarefeito. Ou seja, menos partículas de ar, menos calor absorvido. Mas aí vem a termosfera, que esta é importante porque ela apresenta íons, tá? K+, H+. Esses íons, eles têm uma propriedade de refletir ondas eletromagnéticas. Ou seja, as ondas que fazem os celulares funcionar, as TV funcionar, né? A gente chegar aí na tua casa, tudo acontece porque parte dessa informação vai para o espaço e esta camada consegue refletir o raio eletromagnético de volta. Porque se não tivesse, grande parte das nossas transmissões de informação se perderia no espaço. Iria-se embora. Vou ligar para minha mãe. Mãe, não ia chegar nunca, porque a energia está propagando no espaço infinito, né? Então, graças a esses íons, a gente consegue desenvolver esses aparelhos fazendo as ondas eletromagnéticas ir e vir. E por fim, a exosfera, que já está quase 3.000 metros de altitude, você vai ter ali, né, a parte em que a gravidade já não atua tanto. A gente coloca ali os satélites, eles já não caem no planeta, mas também não vão embora. Então ainda compõe a atmosfera terrestre, tá? Então veja, a camada atmosfera ela é bem espessa, quase 3.000, 3.200 metros de altitude. Então é muito gás sobre nossa cabeça. Isso gera um efeito também chamado de pressão atmosférica. Já ouviram falar? Né? Olha, gente, para aprofundar aí o conhecimento sobre a atmosfera, eu vou pedir para que vocês agora façam a leitura aí do QR Code, tá? Pega teu celular, faz a leitura do QR Code, que tu vai conseguir aí o podcast para poder participar, para poder ouvir um pouco mais sobre esse assunto com mais calma no teu tempo, né? E você aprender um pouco mais
desse assunto sobre as camadas atmosféricas. Além do podcast, tem um segundo QR Code. Baixa aí também, faz a leitura. Nesse QR Code tu vai conseguir baixar o fascículo. E aí você vai poder ler este conteúdo, né, e se apropriar ainda mais. Faz essa leitura aí, vale a pena, tá? Você crescer e aprender um pouco mais sobre a atmosfera. Bom, voltando para o nosso slide, então, a gente vai entender agora a diferença entre clima e tempo, né? O que é clima, o que é tempo? Quando a gente está assistindo lá a televisão, está assistindo o jornal, geralmente a gente vai ver a previsão do clima ou do tempo. Do tempo, não é isso? A previsão do tempo. A gente não vê do clima. Então é importante a gente entender o que é tempo e o que é clima. Não tem muita dificuldade não, tá? Memoriza aí. O tempo é aquele que é passageiro. São fenômenos que acontecem e passam. O clima é uma média geral de todos os tempos que acontecem no lugar. Eita, ficou confuso. Não, presta atenção. Ó, gente, tá chovendo agora. Parou a chuva. Isso é tempo ou é clima? Isso é tempo. É passageiro. Choveu, acabou, né? E clima? O clima, por exemplo, de Recife é sempre quente, quente, quente. Do sertão pernambucano, quente, quente, quente. Quando é que ele para de ser quente? Isso é clima, não é passageiro. A média dos tempos gera o clima de um determinado lugar. Vai lá, e a gente vê isso aqui na televisão, a gente vai ver a previsão do clima ou do tempo? Essa agora tu já sabe. É do tempo, que são os fenômenos diários, passageiros, né, que está acontecendo, ó, todos os dias. Então são fenômenos passageiros, é tempo. Porém, a aglomeração desses fenômenos ao longo do tempo vai gerar o que a gente chama de clima. Então você vai ter regiões como o Nordeste brasileiro aqui, ó, sempre quente, pouca chuva, percebe? Ó? Aqui eu tenho o Brasil todo chovendo, mas não tem jeito para chover aqui. E aí você me pergunta, por que não? Por que não chove? O que acontece? É justamente o que a gente precisa compreender. É o que a gente chama de fatores climáticos. O que é que gera clima no mundo? É justamente esses fatores. Memoriza, são 7, tá? Latitude, altitude, continentalidade, também chamada de maritimidade, correntes marítimas, massa de ar, relevo e vegetação. Pessoal, o negócio é complexo, é muita coisa. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma passeada, uma pincelada. Mas tu não esquece de ler o fascículo aí que tu baixou com o QR Code. Não esquece de ler esse fascículo, porque lá tu vai ter todos esses fatores. E aí você vai poder se apropriar melhor. Porque eu vou dar um grande passeio muito rápido, meu tempo é curto, então tu tens que fazer essa leitura para te aprofundar. Gente, isso aqui ó, é campeão de Enem, de vestibular, de provas de professor, porque esse assunto caracteriza a geografia física, tá? Vamos entender a latitude, primeiro fator. Ó, latitude, eu vou abusar aqui da tela, tá? A latitude, perceba, eu vou ter no planeta, por ele ser esférico, uma região que vai estar mais próximo do Sol e uma região mais distante do Sol. Essa proximidade e esse afastamento do Sol é que vai dizer que lugares do mundo vão ser mais quente ou mais frio. Estou eu na floresta, lá na fogueira, e aí se eu quiser me aquecer, eu fico perto da fogueira. Se eu quiser não me aquecer, eu vou ficar mais longe da fogueira. Como o nosso planeta é imenso, eu tenho uma parte mais próxima do Sol, esta parte aqui toda próxima do Sol vai ser uma parte mais quente. Já essa parte mais distante do Sol vai ser uma parte mais fria. Essa variação norte-sul, sul-norte é chamada de latitude. E por isso que a latitude é o primeiro fator. Olha meu Pernambuco aqui, ó. Meu Pernambuco, ele tá... Lembra que a Terra gira, tá? Ela está perto do Sol. Se meu Pernambuco está perto do Sol, sempre vai ser quente aqui. Por isso que tu não tem as 4 estações bem definidas. Veja só, a latitude ela me dá as zonas térmicas, as zonas climáticas da Terra. Então eu vou ter aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, a região mais quente do planeta. Entre os trópicos e os circumpolares, aquela região temperada, onde eu vou ter a variação, as 4 estações bem definidas, tá? E aqui, ó, em cima no norte, eu vou ter norte e sul, né? Depois do círculo polar e os polos, as regiões mais frias que recebem a menor intensidade de calor. É importante que você saiba, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho essa linha amarela, que são regiões onde eu tenho transição entre o mais quente e o mais frio, porque não existe isso. Aqui está quente, passei a linha, agora está frio. Não, existe ali uma transição. Você vê aqui, ó, parte sul do Brasil, pega um pouquinho desse amarelo e ali você vai ter um pouco
do que é o clima temperado da Europa, né, por exemplo, ou de parte dos Estados Unidos. Bom, a latitude, ela dá o primeiro fator, as zonas térmicas da Terra, que são quente, temperado, frio. Acabou-se. Então, olha, compreender que a linha do Equador é a latitude zero, baixa latitude, de 0 a 30 graus, baixa latitude, quente o ano inteiro. Nas zonas temperadas, média latitude de 30 a 60 graus. Média latitude, 4 estações bem definidas. Olha a Europa aqui, ó, 4 estações bem definidas. Olha os Estados Unidos. A gente imagina as 4 estações do ano, é as 4 estações americanas, porque a gente está acostumado a ver os filmes americanos, hollywoodianos, né? Então a gente vai sempre estar acompanhando isso, quando a nossa realidade é quente, 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 quente. E na zona ali de 60 a 90, sempre frio, sempre frio. Se aqui é sempre quente, lá é sempre frio, tá? Então latitude ele é o primeiro fator, porque com isso aqui tu já consegue dizer o clima do mundo inteiro. Perceba, qual é o clima da Europa? Ou da Europa não, desculpa, da Noruega. Qual é o clima da Noruega? Percebe? Sempre frio. Ah, qual é o clima do Congo? Sempre quente. Então, se tu souber onde fica o país, com essa ideia de mapa aqui, tu já sabe o clima geral de cada um. Mas há exceções. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Equador, aqui eu tenho Lima, no Peru, numa região que deveria ser quente e é extremamente frio. O que acontece? Aí são os outros fatores. O segundo, por exemplo, que é a altitude. Ali eu tenho a Cordilheira dos Andes, por exemplo, no Peru, está a 2.000 metros de altitude. A altitude funciona assim, quanto mais alto, mais frio. Então tu teve esse efeito agora contrário, apesar de tu estar num lugar quente, mas é alto. Ê, meu Gravatá, meu Caruaru, meu Bezerros, olha lá, porque lá é mais frio que o litoral ou o sertão. Porque ali, ó, eu vou ter um relevo chamado Planalto da Borborema, que vai subir meu Pernambuco 600, 900 metros acima do nível do mar. Então eu vou ter uma região mais alta, quanto mais alto, mais frio. Olha que tempinho bom para estar em Gravatá agora. Pense, tomar aquele vinhozinho em Gravatá agora. Oh, meu Deus. Lugar maravilhoso, viu? Amo Gravatá. Seguindo, ó, terceiro fator... Opa, desculpa, volta na altitude. Ó, perceba, aqui eu tenho o Monte Chimborazo, lá na América do Sul. Este monte aqui, ó, acima de 2.000 metros, ele tem gelo eterno. É tão frio que fica congelado. Aí, à medida que eu vou descendo, eu vou ter um clima mais temperado. E se eu for descendo mais, vai virar tropical, porque ele está ali na zona quente e na zona tropical, né? Então eu tenho essa variação climática só por causa da altitude. Bom, esse monte foi famoso aí pelas expedições de um naturalista chamado Alexander Van Humboldt, né? Mas segue, vai, maritimidade e continentalidade. Como é que funciona isso? Cara, tu tá mais perto do mar, a umidade é maior, que evapora a água e quem tá perto do mar vai ver chuva. Ô, meu Recife, como chove. Um dos motivos é eu estou perto do mar. Pensa, o lugar é quente. Quente na água evapora, evapora forma nuvem, formou nuvem chuva, né? À medida que eu vou indo por interior, a chuva vai secando, as nuvens vão acabando. Ai, meu sertão, né? Como é que fica lá o meu orobó, meu cabrobó? Eita, danos. Fica quente porque a chuva não consegue chegar até lá. E o pior, ela vai subir ali o Planalto da Borborema, quando ela sobe e esfria, aí é que chove mesmo. E aí você vai ter uma região de Pernambuco bem molhada e a outra bem seca, né, do outro lado. Esse efeito chama maritimidade. Ou continentalidade. Continentalidade quando está longe do mar, maritimidade quando está perto do mar. Então, ó, você consegue ali no mesmo lugar que uma figura representativa. Olha o meu Cabo de Santo Agostinho no litoral, ali bem úmido, verde, né, molhado e tal. E à medida que eu vou indo para o interior, eu vou ter aquele ambiente mais seco, de cactáceas, mais longe, né? Ô Brasília, capital do meu país. Brasília, ele vai ser úmido ou seco? Com maritimidade, continentalidade, desculpa, você já entende que Brasília vai ser bem mais seco, por exemplo, que um São Paulo, Rio de Janeiro, que está bem mais próximo do litoral, né? Bom, a maritimidade ainda dá aqui, ó, no mar Mediterrâneo, eu vou ter toda essa região bem mais úmida, ó, em proximidade ao mar Mediterrâneo, tá? Bom, um outro fator climático é as correntes marítimas, que são rios, né? Rios de águas com pressão e temperatura e salinidade diferente correndo dentro do mar.
E aí eu vou ter regiões frias do planeta, zonas térmicas lá, né, de latitude, que vai deixar a água fria. E regiões quentes. Água quente com água fria dá movimento, gera as correntes marítimas. E o que acontece? A água fria é difícil de evaporar. Se ela não evapora, ela não chove. Se não chove, eu vou formar regiões secas. Perceba aqui, os maiores desertos do mundo, olha. Deserto da Califórnia tem uma corrente fria na frente. Deserto do Atacama tem uma corrente fria. Deserto do Kalahari tem uma corrente fria na frente. Deserto do Saara, corrente fria na frente. Deserto lá da Austrália, corrente fria na frente. Corrente fria, a evaporação é baixa, logo a umidade do ar é baixa, pouca chuva, deserto. Então o clima deserto, por exemplo, ele é formado por correntes marítimas. Outros são as massas de ar. O ar também faz isso, pega o ar frio com o ar quente, né, do trópico, do polo, e esse ar também se movimenta com as águas. E por onde vai eu vou levando a friagem ou o calor, né, dependendo da situação. Então você vai ter ali uma Brasília que vai ficar bem seco, um São Paulo que de repente vai chover granizo, né, e se dá devido ao movimento das massas de ar, né, sobretudo das massas de ar. Então existe um movimento também que é cíclico, que é constante, que obedece ao movimento de translação da Terra. Com este movimento você vai ter massas de ar que estão sempre se repetindo. Olha aqui, ó, a região norte do Brasil. Perceba que eu vou ter ali sempre muita chuva. Mas a região norte ela ainda é agravada por outro fator climático. Voltando aqui, ó, eu tenho relevo como fator climático. Eu já meio que falei. Que aqui isso aqui praticamente é o mapa topográfico de Pernambuco. Olha lá, eu tenho um litoral, tá, que vai estar próximo do mar, muita chuva. Essa umidade vai ser carregada pelos ventos e vai encontrar aqui um planalto, o planalto da Borborema. Quando ele encontrar esse planalto, a umidade vai subir. No que ela sobe, ela esfria. E aí a precipitação, se para tirar da água eu esquentei, evaporei, para chover eu preciso esfriar. À medida que ela sobe, quanto mais alto, mais frio, eu vou ter uma região que vai chover bastante, formar a nossa Mata Atlântica, né? É a zona de Barlavento. O vento ficou barrado, barrou o vento, zona de Barlavento, a umidade ficou. Já do outro lado do Planalto eu vou ter a minha depressão sertaneja, a qual ali ó, vai ter a zona de solta-vento, o ar seco, né? Então eu vou ter um lado de Pernambuco bem úmido e um lado bem seco. Quem faz isso? O relevo. Então o relevo é outro fator climático. E o último, para encerrar, aqui meu Pernambuco, só para mostrar aqui o mapa de chuva, tá? Ó, perceba, litoral, sertão. O azul, muita chuva, vermelho, pouca chuva. Quem faz isso? Relevo. E por fim, a vegetação. A vegetação, ela por si só, ela é um fator climático. Onde mais mata eu tenho, a vegetação tem a propriedade de evaporar, de suar. Ela sua com calor e evapora. Esse vapor sobe e forma nuvens. Quanto mais vegetação, mais úmido é o lugar. Isso explica porque a Amazônia chove todos os dias, que todo dia a floresta está lá renovando a umidade do ar. Gente, essa foi a nossa aula de climatologia. Como eu disse, ela é bem extensa. A gente vai dar continuidade a essa aula, tá? Eu agradeço a presença de vocês hoje, um forte abraço e pretendo ver vocês em breve. Valeu, show!